Seja bem-vindo ao Fides Reformata, a sua revista eletrônica de teologia. O Fides Reformata é um programa oferecido pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, onde eu tenho o privilégio de ser professor e onde também o Dr. Eber, o nosso convidado de hoje, também é professor desde a fundação do Andrew Jumper, sendo também um dos idealizadores e fundadores da nossa escola. É uma honra recebê-lo aqui nessa manhã, Dr. Eber. A honra é minha, João. O senhor, em 1996, no volume 1, número 1 da Fides Reformata, o senhor escreveu um artigo a respeito de crescimento da igreja, se o mesmo se dá por meio de reforma ou de reavivamento. Por que o senhor escreveu a respeito desse assunto naquela revista? Mais ou menos simples. Naquela época, final dos 80 e começo dos 90, a igreja evangélica estava crescendo muito. Aqui no Brasil, o número de membros se multiplicava enormemente. Então, todo mundo falava, isso é reavivamento espiritual, e eu discordo, ou discordei na época, né? Eu mexi num ponto crítico, porque naquela época, como quase até agora, em grande parte das igrejas chamadas evangélicas, a reforma não tinha lugar nelas, nem um pouco. Então eu disse no artigo que reavivamento não era o que estava acontecendo àquela altura. Estava havendo um crescimento de igrejas, especialmente neopentecostais, onde não havia amor pela escritura, ou pela tota escritura. Todo mundo se baseia em algo que a Bíblia diz, mas o pessoal não gosta do ensino da totalidade da Escritura. Então, eu tentei mostrar que reavivamento é uma coisa muito boa quando vem de Deus, não provocado por nós. Sim. E que um reavivamento, um despertamento espiritual acontece na igreja quando a igreja se volta para a Escritura. Eu achei muito interessante o fato de que, na verdade, eu esperava uma resposta diferente. Eu esperava que o senhor fosse dizer somente a reforma é fundamental para o crescimento da igreja. Mas não é isso que o senhor faz no artigo. Embora o título do artigo coloque com reforma ou com reavivamento, a sua resposta é diferente de é só a reforma que nós precisamos. Qual é a sua resposta lá no artigo? Que as duas coisas são necessárias para que a igreja cresça saudavelmente. Não tem reavivamento sem reforma. E eu peguei um texto que se encontra na Escritura, no livro de 2 Reis 22, onde trata do tempo do rei Josias, que a igreja do Antigo Testamento, o povo de Deus, estava totalmente perdido, não conhecia a Escritura e, de repente, coincidentemente ou providentemente, alguém descobriu o livro e começaram a ler e a coisa começou a funcionar. Perfeito, perfeito. Então, eu coloco no artigo algumas coisas, eu digo assim, para que haja reforma, a Bíblia tem que ser redescoberta. Para que haja reforma, a palavra de Deus tem que ser interpretada devidamente. E o texto lá nos ajuda a acompanhar esse raciocínio. Ela tem que ser proclamada urgentemente. Tem que haver arrependimento de pecados no meio do povo. Isso é reforma. Isso também foi um fator que chamou a minha atenção, porque eu esperava que o senhor fosse para a história da reforma, e não é isso que o senhor fez. O senhor foi para as Escrituras e mostrou um processo de reforma acontecendo na própria história da nação de Israel. Fazendo isso, o senhor está propondo que a reforma, então, não é um evento histórico isolado, mas é como se fosse uma espécie de paradigma, é isso? Sim, a reforma protestante foi uma volta às Escrituras. Nesse ponto, as duas coisas se assemelham. Eu mencionei o texto aqui do Antigo Testamento porque o povo de Deus estava sem norte, não sabia como andar. Sim. Então, nós temos que entender que reforma é um paradigma, como você mencionou,
que acontece em qualquer época numa igreja local ou numa região ou num país. Reavivamento é mais ou menos a mesma coisa. Dificilmente se pode pensar em termos de reavivamento numa igreja local. Mas o reavivamento acontece com uma ação divina que varre uma região e faz com que muitas pessoas que estão amortecidas, não mortas, amortecidas, venham de novo à fé viva. Porque reavivamento é uma coisa que acontece numa igreja, não fora da igreja. O mundo é morto, falo o mundo que são os que não são cristãos. Eles não têm conhecimento de Deus, então não tem como reavivá-los se eles não estão vivos. Não tem vida. Então, aconteceu isso na história da igreja várias vezes, na Escócia, nos Estados Unidos, na África do Sul e assim por diante, os mais recentes, na Coreia. Mas não tem reavivamento sem volta à Escritura. O senhor diria que sempre que acontece uma reforma, acontece um reavivamento? Essas duas coisas andam juntas, seria mais ou menos isso? Sim. Reforma não de costumes, essa vem bem depois. Pois reforma não de liturgia, essa vem depois. Quando eu falo reforma é mexer com a sua teologia. Volta para a verdade. Volta para a verdade. Muito interessante. Nós estamos num tempo, reverendo João, nós estamos num tempo em que muita gente está voltando à reforma. Os movimentos chamados de reforma estão pipocando em todo o país. Não somente dentro da denominação presbiteriana, mas em outros lugares. Eu fui pregar esse final de semana numa igreja da Assembleia de Deus lá no sul de Minas. Eles estão vibrando porque foi uma volta à Escritura, uma volta ao ensino da Escritura toda. Muito interessante. Depois do intervalo, então, eu vou querer saber do senhor. O senhor acha que está acontecendo no Brasil uma reforma ou um reavivamento? Então, logo depois do nosso intervalo, nós voltaremos com essa questão. Até daqui a pouco. Tudo o que você precisa agora está aqui. Seu futuro também. Cursos de Educação à Distância Mackenzie, graduação e pós-graduação em nível de especialização. Conteúdo produzido por professores da Universidade Presbiteriana Mackenzie e cursos completos com material didático e assistência online. Acesse nosso site mackenzie.br e conheça as opções de cursos. Mackenzie, ainda mais perto de você. Seja bem-vindo de volta ao Fides Reformata. No programa de hoje nós estamos conversando sobre crescimento de igreja com reforma ou reavivamento e o nosso convidado é o Dr. Heber Carlos de Campos, professor de Teologia Sistemática na nossa escola. No bloco anterior nós questionamos se na interpretação do Dr. Heber está acontecendo atualmente na nossa nação uma reforma ou um reavivamento e agora nós ouviremos a resposta do irmão. Olha, reverendo João, eu creio que está havendo um começo de uma reforma no sentido em que a juventude, mais do que as outras faixas etárias, está voltando para a fé. E eles querem coisa boa. Eles querem conteúdo teológico que seja consistente. E a Fides Reformata, não a revista, mas a fé reformata, tem sido o lugar onde eles se abrigam. É impressionante o número de jovens. Há adultos, é verdade, há adolescentezinhos, mas os jovens estão bebendo porque, desculpe a minha palavra aqui, mas a igreja evangélica anda falhando na pregação e no ensino. Essas não são coisas prioritárias na igreja, não tem sido, infelizmente.
tem sido cantar, aquela coisa do louvor, e sobra lá uns minutinhos para você sapecar alguma coisa da Bíblia. Essa é a verdade. Isso. Não tem havido uma ênfase na pregação boa, no ensino bom. E a moçada andou descobrindo que em alguns redutos isso acontece. Então está havendo uma volta à Escritura no meio da igreja contemporaneamente. E eu creio que esse movimento vai crescendo e vai atingindo os arraiais vários arraiais da igreja evangélica, tanto nas igrejas históricas como em algumas igrejas pentecostais. Qual seria a diferença que o Senhor faria entre reforma e reavivamentos? Estamos vivendo um começo de reforma na nossa nação, com esses jovens vindo à fé reformada, encontrando mais conteúdo, voltando às Escrituras. Qual seria a evidência de um reavivamento? Podemos dizer que também está acontecendo um reavivamento no nosso país? Eu acho que um é consequente do outro. Deus não vai causar reavivamento, porque reavivamento é causado por uma ação direta de Deus, ou imediata de Deus, na verdade, porque ele se serve da palavra para fazer isto. Então Deus não vai causar nenhum avivamento sem que haja uma volta à sua palavra. Às vezes há a reforma, muda costume, muda isto, muda teologia, mas não muda muita coisa de santidade de vida. Isso é perigoso. Quando existem as duas coisas juntas, isto é uma combinação especialmente boa. Lembra, no tempo da Reforma Protestante, houve muita volta à Escritura. Sim. E esse movimento durou anos, anos e anos. Eu creio que as duas coisas têm que vir juntas para o bem da igreja, para a santidade da igreja, obviamente para o crescimento da igreja. É como se a reforma fosse mais teórica, mais dizendo respeito mais à verdade, a uma volta para a verdade, e o reavivamento tivesse mais a ver com a prática de vida, com santidade, com experiência. Lembra bem, a mudança de mente, a mudança de pensamento, a mudança de conteúdo teológico é indispensável. Perfeito. Agora, tem que haver uma ação divina aplicando a verdade de Deus ao coração. Você conhece a história da igreja cristã, onde havia reavivamento, havia mudança espetacular de vida, havia peso de pecado na igreja, havia uma volta, digamos, com uma visão emocional, afetiva, um amor pelo Senhor nunca antes conhecido, um amor pela verdade de Deus. E esse é o lado do reavivamento. No seu artigo, o senhor coloca de maneira muito própria e propícia, sem ele, sem o reavivamento, a igreja do tempo presente, sob muitas pressões teológicas e litúrgicas estranhas de todos os lados, está destinada ao amargamento ou ao conservadorismo árido, do qual todos nós queremos ficar longe. Muito interessante a respeito do conservadorismo árido, até porque algumas vezes a nossa escola talvez seria identificada por alguns com esse erro, não é? Desse conservadorismo árido. O problema não é o árido, é o conservadorismo que não tem nada a ver necessariamente com fé correta. Isso. Como que o senhor atualizaria, muito rapidinho, porque nós só temos 1 minuto, como que o senhor atualizaria esse artigo para a nossa época, já que ele foi escrito em 96? Você tinha 16 anos a essa altura, quando o artigo foi escrito. O que é verdade para mim não muda. Então eu não mudaria nada. Até porque ele foi firmado sobre textos bíblicos. Exatamente. Não é? E eu espero que essa volta à Escritura continue e a igreja cresça pelo ouvir da pregação da palavra, haja mais pessoas sendo convertidas a Cristo Jesus. Amém. Queira Deus que ele continue a vida da igreja seja melhorada. Agindo assim. Amém. Uma alegria receber o senhor aqui no Fides Reformata. É uma alegria conviver com o senhor lá no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper.
O artigo sobre o qual nós conversamos, ele está disponível na internet. Se você entrar no site do Andrew Jumper, cpaj.mackenzie.br, cpaj.mackenzie.br, você encontrará ali todas as revistas Fides Reformata, desde 1996 até a última, a número 2 de 2018, e em breve nós teremos a número 1 de 2019. Foi uma alegria ter a sua assistência a esse programa. Que Deus abençoe a tua vida. Até o próximo.